Quando eu sei que a pessoa seguiu as normas de cores da ABNT NBR 5410, aí eu sei também que fica mais fácil sabermos quais são os fios e cabos comuns nessa instalação. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é alertar os participantes do canal, principalmente os profissionais da elétrica, que as normas foram construídas para nós utilizarmos. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Eu já tenho um vídeo nos meus canais do YouTube em que eu demonstro a mesma configuração, porém fios todos na cor azul. Naquele vídeo eu falo que é impossível você qualificar ali quais são os fios comuns só de olhar. É claro que se você fizer testes, o profissional da elétrica for lá usar os equipamentos corretos e fazer testes, certamente ele vai descobrir quem são os fios comuns. Nesse aqui eu já tenho fios coloridos. É mais fácil eu chegar aqui e responder só de olhar. Alguém chegar para mim e perguntar quais são os fios comuns. Quando eu estava pensando no vídeo, inclusive eu lembrei daquelas brincadeiras, né? Em que as pessoas... Vou te fazer 10 perguntas. Se você acertar a maioria, você ganha tal coisa. E a gente sempre a gente pensava, né? Espero que sejam perguntas fáceis, né? Para que eu consiga responder. Então, quando a pessoa perguntava, quando é o mais um? Você falava 2. 2 mais 2, você falava 4. Então, você sempre fica feliz com essas perguntas fáceis. Nesse caso aqui, é a tal pergunta fácil para quem segue as normas. ABNT NBR 5410, relativa a cores de fios e seção e bitolas também de fios. Porque se alguém chega para mim e fala assim, ô Davi, quais são as cores comuns nessa instalação? Comuns, no meu ponto de vista aqui, o que eu quero pregar para vocês, é dizer, em relação às cores de fio, quais fios serão usados para quais atividades, tá? Eu postei um vídeo recentemente a respeito do capacitor do ventilador de teto, que ele tem um fio comum. Só que aí nesse vídeo é o fio comum para 2 capacitores. Nesse mesmo capacitor são 2 capacitores embutidos, né? Ou envelopado. Então eu tenho nesse capacitor um neutro e 2 positivo. Então o fio comum para os 2 capacitores ali é o neutro. Aqui em relação ao quadro geral, eu quero perguntar quais são os fios comuns para cada atividade. Por exemplo, o que eu quero falar? Neutro, fase, terra, retorno, etc. e tal. Tudo que a gente faz numa instalação elétrica. Então, para mim aqui, todos os fios azuis, acreditando que a pessoa seguiu a norma e pela variação de cores ela seguiu, todos os fios azuis aqui são para neutro. Por que eu sei que todos os fios azuis aqui nessa apresentação é para neutro? Porque de acordo com a ABNT NBR 5410, é reservado para o fio neutro a cor azul clara. E por que eu sei também que todos os fios da cor verde aqui, ó, é reservado para o terra ou aterramento? De acordo com a norma, não é só o verde, pode ser o verde e na ausência do brasileirinho, mas a prioridade sempre vai ser o brasileirinho. Eu sei aqui, ó, que os fios comuns para o aterramento são os fios verdes. Aí eu chego aqui e observo que eu tenho fio vermelho e tenho fios pretos. Eu, particularmente, eu gosto de fazer assim na instalação elétrica. Se tem 2 fases, eu sempre uso uma fase com uma cor diferente da outra. Justamente
para que eu consiga separar os circuitos nos cômodos da casa. Eu não só separo aqui no quadro geral, tá? Eu levo ele independente para cada cômodo ou circuito da instalação. Por exemplo, assim, vamos imaginar que tenha 2 cômodos e um banheiro. Então, a minha sala ou a minha cozinha, dependendo da interpretação, eu tenho uma fase que vai alimentar ali lâmpadas e tomadas. Só que aí, uma fase, quando eu falo uma fase, eu tenho uma fase independente na cor vermelha para lâmpada e tomadas, e uma fase independente na cor vermelha, uma para tomada e uma para lâmpadas. Não a mesma fase alimentar tudo, igual era o circuito antigamente, né? Era o chamado espinha de peixe. Com a única espinha de peixe pela casa inteira, você ia distribuindo nos cômodos. E no outro cômodo, eu vou lá com fio preto, um fio preto para as tomadas e um outro fio preto para a iluminação, tá? E lá no chuveiro vai chegar as 2 fases, vermelha e preta, tá? Porém com seção e bitolas diferentes, e nesse caso elas vão direto do quadro geral para o banheiro, tá? Essas 2 fases elas passam direto. Então, fios comuns, aqui eu também tenho o amarelo, por coincidência tenho o amarelo aqui que também eu gosto de usar para retornos, tá? Ou amarelo ou muitas vezes o branco eu utilizo para retornos. Se as minhas fases não for amarela nem branca, que poderia ser, eu utilizo elas para retorno de lâmpadas, ou um ou o outro. Ou às vezes até os 2, né? Um em cada cômodo da casa, alternando para não ter complicação em futuras manutenções. Esse era o principal objetivo do vídeo. Quando eu olho isso aqui em um quadro geral, que eu vejo uma pessoa iniciando a puxar os fios, ou a pessoa já puxou os fios e vai fazer fechamento depois. Quando eu vejo isso aqui, ó, eu já sei automaticamente que a pessoa aí sabe usar as normas de cores da ABNT-NBR 5410. Esse profissional que faz esse trabalho seguindo as normas de cores, ele é o profissional que não está pensando ali, naquele momento, só nele. Ele está pensando no futuro se alguém tiver um problema. Porque se alguém tiver um problema no futuro, vai identificar lá no quadro quais são fases neutro, retorno e terra, pelas cores e pelos locais que estão encaixados. Então essa pessoa vai conseguir resolver esse problema sem grandes sacrifícios. Eu sempre peço aos participantes do canal, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Lembre-se, as normas foram criadas para serem usadas. Quando você faz uma instalação com identificação legal, você vai ter facilidade ao ligar, e no futuro, em possíveis manutenções com outras pessoas, também vai ser fácil de resolver o problema ou de consertar possíveis avarias nos circuitos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.